Bom dia para todo mundo, terça-feira, dia 5 de janeiro. Na vida, você deve sempre buscar ser o melhor, sabe para quem? Para você mesmo. Fazer de tudo para agradar a você mesmo. Sabe por quê? Porque agradar os outros é tão difícil que chega perto do impossível. Você pode até agradar uma parte das pessoas à sua volta, mas sempre vai ter alguém que não vai aprovar o que você faz. Por isso que quando o objetivo é a própria aprovação, você é mais feliz, fica mais tranquilo e assim acaba agradando quem realmente se importa com você. Pensa nisso. E bora saber qual é a previsão do tempo, que para o litoral hoje é de sol com chuva, principalmente de manhã, diminuição de nuvens à tarde e noite com pouca nebulosidade, ou seja, poucas nuvens no céu, céu aberto. Temperatura agora em João Pessoa, que você está vendo imagens ao vivo, é 31 graus. Para a região do Agreste, a previsão é de sol com algumas nuvens e não chove não. 29 graus em Campina Grande, você está vendo imagens ao vivo da belíssima Rainha da Borborema. Olha só, o início de ano violento aqui na região metropolitana. Somente em um dia na Grande João Pessoa foram 6 mortes. Alguns casos são resultado de brigas entre grupos criminosos rivais. E o Debrando Neto vai conversar ao vivo com a polícia sobre isso. E o Debrando, bom dia para você. Oi, Danilo, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, um desses casos foi aqui em Bahia, de onde a gente está falando ao vivo. Teve tiroteio ontem à noite, possivelmente entre facções rivais. Isso aconteceu no bairro de Imaculada. Daqui a pouco eu volto para conversar ao vivo com um representante da Polícia Militar, com o Major Targino, que vai dar mais detalhes do que a polícia já sabe e do que vem sendo feito, o que está sendo feito para combater essas ações criminosas. Daqui a pouquinho ao vivo, aqui no JPB. Até já. Tá combinado, Debrando? Até já, a gente conversa mais uma vez. Isso aí, Danilo, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está com a gente aqui no JPB1 de hoje. A gente vai falar sobre um alerta, né, para a população, porque tem acontecido mais casos nessa época mais quente em que as pessoas terminam sendo picadas por escorpiões. Vamos saber direitinho o que é que pode fazer na hora em que acontece esse acidente ou incidente e depois, como é que faz, como é que se cuida? Vai para o hospital? Resolve em casa mesmo? Daqui a pouquinho ao vivo eu vou dar todas as dicas aqui no JPB1. Vai contigo, Danilo. Então até daqui a pouco, viu, Ítalo? Tá combinado aí. Acredita que vereadores da cidade de Monteiro fizeram uma festa com aglomeração e todo mundo sem máscara? Os vídeos chegaram até a nossa equipe, vocês estão vendo aí, ó. Arthur Lira, que festa foi essa, hein? Bom dia. Bom dia, Danilo, bom dia para você que nos acompanha. Exatamente, complicado, porque não foi uma festinha, um churrasco, um almoço para fazer uma comemoração, não. Foi uma festa, como a gente já mostrou um pouquinho, vai mostrar daqui a pouco. Teve roda de dança, teve música ao vivo, tudo isso para comemorar a eleição da presidência da Câmara de Vereadores. A gente está procurando até agora, inclusive, a resposta de alguns vereadores. Daqui a pouco a gente vai explicar como foi a história, mostrar mais sobre essa grande festa promovida e tentar entender por que o pessoal fez isso numa situação tão complicada, né? Quem devia estar dando exemplo, está dando esse mau exemplo, Danilo. Disse tudo, Arthur. Já já a gente se fala mais uma vez. E no quadro Saúde de hoje, o assunto é a saúde mental. Janeiro é o mês de conscientização da saúde mental. Vamos conversar com o médico psiquiatra Charles Lucena. Ele vai tirar suas dúvidas. Então envia mensagem para cá no nosso WhatsApp, 981819700. Pelo WhatsApp também você pode participar conosco aqui do jornal. Manda teu recado, tua mensagem para cá da sugestão de reportagem, manda foto, vídeo, qualquer problema que esteja acontecendo aí no teu bairro, tá bom? Daqui a pouquinho a gente mostra. Tá começando o JPB, jornalismo responsável e, em primeiro lugar, compromisso com a comunidade. As últimas 24 horas na Grande João Pessoa foram de violência. Ontem nós mostramos a história de um motoboy que foi assassinado enquanto trabalhava, estava indo entregar uma pizza no bairro de Mandacaru. E hoje, mais um jovem, um motoboy de 19 anos, foi morto, desta vez em Santa Rita, no Alto das Populares. Segundo a família e algum morador ali que eu perguntei, esse rapaz, de 19 anos, ele não tinha histórico com a criminalidade. Era um rapaz tranquilo, trabalhava com a mãe, né? E aparentemente, segundo os irmãos, ele foi morto simplesmente porque morava em uma comunidade inimiga, possivelmente inimiga dos matadores, né? De quem matou ele. Foram 2 pessoas em uma moto. Essas primeiras informações que precisam ser confirmadas.
né? Mas as informações que colhemos aqui aparentemente foram 2 pessoas de uma moto. Já no bairro da Imaculada, em Bahia, um tiroteio assustou os moradores ontem à noite. Durante a troca de tiros, um homem foi atingido e levado para o hospital de trauma aqui de João Pessoa. O estado de saúde dele é regular. As informações da Polícia Militar são de que houve essa troca de tiros, possivelmente uma briga entre facções envolvendo 3 veículos. Ao chegar ao local, a polícia interceptou um desses carros em que estava um jovem que tinha sido baleado. Nesse carro, a polícia encontrou munição e também uma espingarda. Segundo a polícia, o jovem de 24 anos que estava em um dos carros ainda tentou fugir, colocando o carro por cima da polícia, isso segundo os policiais, mas mesmo assim a polícia conseguiu conter a situação e prender este jovem de 24 anos que tinha sido baleado e foi trazido aqui para o Hospital de Emergência e Trauma. A gente tem inclusive imagens dessa ação ontem da polícia lá no município de Bahia, no bairro de Imaculada. Segundo a assessoria do hospital, esse jovem de 24 anos permanece internado e o estado de saúde dele é estável. Já passou por procedimentos na ala aqui do hospital e continua internado aqui. O caso foi registrado na 6ª Delegacia Distrital em Santa Rita. Essa briga entre facções não é para menos, está assustando os moradores. Por isso a gente vai conversar agora ao vivo com o Ildebrando Neto. Ele está com o comandante da 4ª Companhia da Polícia Militar. Ildebrando, o que é que os policiais têm feito para coibir esse tipo de ação criminosa? Bom dia para você mais uma vez. Bom dia novamente, Danilo. Quem vai responder isso para a gente é Major Targino. Major Targino é comandante do 4º Grupamento de Polícia Militar aqui de Bahia e tem mais detalhes dessa ação. O que a polícia, Major, já sabe até agora do que aconteceu ontem em Imaculada? Nosso cordial bom dia. O que a Polícia Militar sabe é que se trata de grupos rivais, grupos criminosos rivais, que brigam por território, ocupação territorial, possivelmente para a venda ilícita de drogas. E nesse confronto foi feita a intensificação do policiamento, certo? E apreendido uma arma de grosso calibre. Foi montada também uma barreira policial, onde um veículo Gol vermelho ultrapassou a barreira, houve uma perseguição, abordagem, e no veículo foi verificado que o condutor estava com um ferimento de bala de arma de fogo. Esse condutor, que é um rapaz de 24 anos, foi a única pessoa presa até agora. Isso, exatamente. A polícia suspeita certamente que outros envolvidos nessa briga, né? Já conseguimos fazer a identificação de uma boa parte desses componentes, desses grupos. Já relatamos ao delegado, né, a autoridade competente, para que faça a devida identificação e possível prisão desses envolvidos. Essa é um confronto um tanto comum aqui em algumas comunidades aqui de Bahia, né? Porque a polícia vem fazendo esse combate há um tempo também, né? Exatamente. Trata-se de grupos lá no Alto Mateus, que faz divisa com o bairro de Imaculada, né? João Pessoa, Bahia. E eles lutam, como eu já falei, por ocupação territorial, para que possam vender e negociar ilicitamente drogas. Ok. Major, muito obrigado pela participação, pela entrevista do senhor aqui no JPB. Estamos à disposição. Muito obrigado. E é o seguinte, essa ação criminosa, desse confronto entre facções, não é uma exclusividade só aqui de Bahia, não. E na grande João Pessoa inteira, a gente presencia e noticia eventualmente esse tipo de coisa. A Polícia Militar da Paraíba, inclusive, se manifestou através de uma nota dizendo o seguinte, que já intensificou o combate aos grupos criminosos que têm ligação com o tráfico de drogas e que estariam envolvidos nesses tiroteios e também em homicídios. A Operação Cometa, que é como foi batizada pela PM, tem atuação de tropas especializadas, ocupando os locais onde esses crimes têm ocorrido, faz parte de um plano de segurança. A PM ainda informou que só no mês passado, mais de 20 suspeitos foram presos por fazer parte desses grupos. E aí a gente lembra também a história desse rapaz, um motoboy que foi assassinado a tiros na noite deste domingo, dia 3, no bairro de Mandacaru, em João Pessoa. Foi assassinado justamente enquanto fazia uma entrega, estava trabalhando no bairro, de acordo com informações. Flávio Alexandre da Silva Filho, que é o nome da vítima, um rapaz de 20 anos, foi surpreendido pelos suspeitos quando realizava uma entrega. Então é isso, Danilo. São essas as informações mais atualizadas que nós temos referentes a essas brigas de facções existentes aqui na Grande João Pessoa. É com você. É isso, Ildebrando. Lamentável demais, até porque no meio dessa guerra toda estão cidadãos de bem, como Flávio Alexandre, que a gente acabou de falar. Inclusive o enterro dele aconteceu na manhã de hoje, a polícia segue investigando o caso, é isso que você está vendo aí na foto, que de acordo com todas as investigações, familiares e amigos
Era um rapaz de bem, estava tirando o sustento da família e termina acontecendo uma tragédia como essa. A gente vai seguir torcendo que a polícia encontre os responsáveis por esse crime, continue combatendo o tráfico de drogas e esses grupos criminosos e, claro, que a gente vai continuar cobrando também das autoridades que ações mais enérgicas sejam tomadas. Nossos sentimentos a todas as famílias desses rapazes que infelizmente foram vítimas dessa criminalidade e muitas vezes não tem nada a ver com isso, com essa briga entre facções. Olha só, mudar de assunto um pouquinho para a gente falar sobre esse calorão todo, né, que está fazendo nessa época do ano. É verão, né? Muita gente aproveita para curtir uma praia, pegar um solzinho, mas eu preciso fazer um alerta para você, que tem um bichinho que também gosta muito dessa época do ano, é o danado do escorpião. É preciso ficar atento, redobrar a atenção ao ambiente para se prevenir. E um outro detalhe importante é saber como agir em caso de picadas. Ítalo de Lucena está ao vivo com o diretor do Centro de Assistência Toxicológica da Paraíba, o CEATOX, que vai passar essas orientações para a gente, né, Ítalo? Bom dia para você. Isso, Danilo, boa tarde para você. Bom dia para você, Danilo, para todo mundo que está com a gente aqui no JPB1. A gente fala sobre esse cuidado, né? Porque normalmente nessa época de ano mais quente, né? A gente sabe que acontecem mais casos de pessoas sendo picadas por escorpião. Para a gente ter uma ideia, somente no ano passado, 2020, nos meses de janeiro e fevereiro, cada mês aí teve em média 200 casos de pessoas sendo atendidas pelo CEATOX por conta de picada de escorpião. Eu vou conversar aqui com o Emerson, que ele é coordenador do CEATOX, aqui na Universidade Federal da Paraíba. Vai explicar para a gente um pouco melhor sobre essa relação e, claro, os cuidados também. Emerson, boa tarde, bom dia para você. Obrigado por estar aqui falando com a gente. É um alerta importante que a gente faz para as pessoas. Primeiro ponto, por que é que nessa época do ano acontece um número maior de casos de pessoas sendo picadas por escorpiões? Bom dia, Ítalo, bom dia a todos. Essa época ela coincide justamente com o período de férias, né? E as pessoas tendem a permanecer mais tempo em casa. Tanto é que no ano de 2020 nós tivemos o maior número de ocorrências por conta da pandemia, as pessoas, né, mais reclusas em casa, e ocorreram mais acidentes. Esses acidentes acontecem preferencialmente no período noturno, né? E vale salientar também que nesse período de férias as pessoas procuram casas de veraneio e tudo. Esses ambientes ficam muito tempo fechados também, o que propicia esses animais, né, procurarem abrigo nesses locais. E normalmente, quando a gente encontra um escorpião, pode esperar outro? Eles andam juntos ou é sozinho mesmo? Se por acaso for encontrado um desses animais, né, no ambiente, é importante que faça uma averiguação do local, porque provavelmente poderá encontrar outros animais, né, se deparar com outros. E qual o risco que oferece? Eu sei que tem mais de um tipo de escorpião, existe aquele mais branquinho, né, aquele que chamam escorpião galego. Acho que é um modo mais a grosso modo de falar, mas só para caracterizar, tem um que é preto. Algum oferece mais risco que o outro? Qual é mais comum a gente encontrar aqui na Paraíba? Na Paraíba a gente tem predominantemente o escorpião que se chama escorpião amarelo, né, o Tityus stigmurus, que é um escorpião que oferece riscos mais para a população das faixas etárias, né, dos extremos etários, né, crianças abaixo de 7 anos, pessoas idosas, pessoas com algum tipo de problema cardíaco, diabetes, então essas pessoas devem ser avaliadas com mais cuidado. Certo, e nesse caso aconteceu lá o acidente, né? A gente pode chamar assim, o incidente no caso de ser picado por um escorpião. O que é que faz na hora com o animal? O que é que faz com a pessoa que foi picada? Importante. Então, eu sei que no momento do acidente a pessoa tende a ficar nervosa, né, e tudo. Também a questão da dor, né, que os acidentes são muito dolorosos, mas fazer compressas mornas no local, tá? Tentar manter a calma, fazer compressas mornas e procurar o atendimento médico especializado. Aqui em João Pessoa é no Hospital Universitário Lauro Vanderlei. Isso, tá? O HU. Com relação a procedimentos, muitas vezes vai ter gente que vai querer apertar o local para, quem sabe, tirar o veneno ou botar um gelo para tentar aliviar a dor. Não é recomendado, então? Não. Como você falou, é importante saber o que fazer, mas mais importante ainda é saber o que não fazer, né? O que se deve ser evitado nesse aspecto, porque, por exemplo, evitar colocar gelo, porque vai aumentar a sensação dolorosa, né? Evitar colocar qualquer tipo de produto em cima, creme dental, né? Querosene, óleo. Então, evitar esses procedimentos. Limão também evitar, né? Evitar todos esses procedimentos. Apenas compressa com água morna e
solicitar, né, e procurar o atendimento médico. Muito obrigado, viu, Emerson, pelas suas informações. É importante a gente sempre dar esse alerta para o pessoal. Fala só o horário de funcionamento do Ceatox para a gente. O Ceatox funciona de 7 às 19 horas, de segunda a sexta-feira. No Hospital Universitário aqui de João Pessoa, no HU, dentro da Universidade Federal da Paraíba. Muito obrigado, bom dia para você. Bom dia. Então é isso, Danilo, é importante a gente ter bastante atenção, né, aos locais. Geralmente local com lixo pode trazer uma presença maior de escorpiões, então deixe o ambiente limpo, sempre atento e cuidado para que isso não aconteça. Se acontecer, procura um atendimento médico especializado. Aqui em João Pessoa, no caso, é o Ceatox, como a gente falou, dentro do Hospital Universitário. Volto contigo, Danilo. É isso, Ítalo. Sabe onde acontece muito acidente? Dentro de sapato. O escorpião se esconde dentro do calçado e aí você coloca o pé, meu filho, leva a picada do escorpião. Dói um bocado. Vai calçar o sapato, dá uma batidinha antes, checa se está tudo ok para depois colocar no pé. Obrigado, Itinho, que já foi-se embora. Mas além dos escorpiões, sabe quem também aparece mais durante o verão? As águas-vivas, as caravelas. Você vai ver agora na reportagem de Herbert Araújo os cuidados que devem ser tomados para evitar o contato com elas. E também o que fazer no caso de acidentes desse tipo. A praia é o destino de grande parte dos brasileiros para curtir as férias. Por esse aumento no fluxo de banhistas, o número de acidentes com animais marinhos também é maior. As caravelas portuguesas, que são os mais comuns aqui, são animais que não têm estrutura de locomoção e os ventos trazem ela para a beira do mar. E aí, quando os banhistas têm um maior fluxo de banhista, a gente tem uma maior quantidade de acidentes, independente da época do ano. No verão acontece por causa da maior quantidade de banhistas. Apesar de ser aparentemente inofensivo, o contato com alguns dos animais pode ser doloroso. Foi o que Mariana constatou. É a 4ª vez que a mato-grossense passa as férias no litoral paraibano. E dessa vez o banho de mar foi interrompido por uma experiência nada agradável. De repente eu senti um choque. Foi literalmente como se eu estivesse sendo eletrocutada. E aquilo me tremeu o corpo todo. E foi quando eu já pedi ajuda dele e falei, algo pegou na minha perna. E aí a gente teve certeza que era água-viva porque grudou realmente na perna direita e passou para a perna esquerda. A queimadura é, na verdade, um envenenamento. É que as águas-vivas possuem toxinas que, em contato com a pele, causam lesões como essas. E assim como Mariana, muita gente não sabe o que fazer nesse momento e acaba recorrendo a métodos que podem até piorar a situação. Se lave com água no mar e tente tirar cuidadosamente os tentáculos que ficam aderidos à pele, que são os que causam aquela dor, né? Que são as células urticantes do animal, ou lavar com vinagre, que é um líquido que também ajuda a remover essas estruturas. Na maior parte das vezes não há complicações, mas alguns casos pedem outros cuidados. Em casos mais graves, o ideal é que a pessoa seja encaminhada para o pronto-socorro. Então, quais são esses casos mais graves? São casos de queimadura persistente, áreas grandes, que causam muita dor também, né? E também em caso de pessoas alérgicas, que aí é um risco que existe. As pessoas podem apresentar outros sintomas, são sintomas sistêmicos, sintomas respiratórios, falta de ar. Então, quando aparecer esse tipo de sintoma, o ideal é que encaminhe para o pronto-socorro para receber atendimento especializado. É comum os pais deixarem as crianças brincarem na parte mais rasa. Fica então alerta para tentar evitar esse tipo de acidente. Se perceber que existem caravelas, que existem esses animais flutuando ali, se afastar, retirar crianças do local, que é muito comum que crianças sejam atraídas pelos tentáculos ali, por achar que é algum tipo de objeto diferente e acaba se machucando. Então, indicado aos pais é que retire as crianças e também não se banhe nesses locais. Rapaz, olha só que coisa lamentável chegou até o JPB. Foi um vídeo de uma festa realizada por vereadores da cidade de Monteiro, no sertão do estado. No vídeo está todo mundo sem máscara e aglomerado. Então faz o seguinte, presta atenção nesse vídeo que a gente vai mostrar, pega teu celular, abre o WhatsApp e manda mensagem para a gente no 981819700 e diz o que é que você está achando dessa situação, o que é que você acha desse vídeo aí que a gente está mostrando. Isso é uma festa dos vereadores na cidade de Monteiro, como a gente já disse. A alegria está grande, todo mundo feliz demais, ainda bem, né? Só que a gente está no meio de uma pandemia, isso não pode acontecer. Eu quero saber sua opinião com relação a um momento de descontração como esse por parte dos parlamentares que representam o povo e, claro, tem que dar exemplo.
981819700. O pessoal aí do Cariri do Estado pode ficar à vontade para participar também. O senhor não tem que estar mandando a imprensa ir lá fiscalizar a festa clandestina que está acontecendo ou não, quando o senhor estava participando de uma. Mais respeito, principalmente pelas pessoas que o elegeram, pela população da cidade de Monteiro, do Cariri do Estado. Inclusive, para que os vereadores fiquem sabendo que a gente continua na pandemia, a gente vai agora atualizar os casos da Covid aqui em todo o estado. Isso em relação ao último boletim, foram 135 novos casos, 16 mortes a mais registradas. A gente vai ver os números totais aqui, que os casos confirmados já são 168.179 em todo o estado, 3.722 mortes. Os números que nos dão um alento são dos casos recuperados. 127.564 paraibanos já venceram a Covid, graças a Deus. A gente tem também a ocupação dos dados dos leitos de UTI em todo o estado, que na região metropolitana de João Pessoa é de 49%, de Campina Grande 54% e no sertão do estado 58%. Vamos continuar se cuidando, tá bom? O distanciamento social e os testes para diagnóstico da Covid são muito importantes para diminuir a disseminação do vírus. Com os testes é possível identificar quem está infectado e assim fazer o isolamento, evitar a transmissão, mas não está fácil conseguir os resultados dos testes não. Dona Janete Chianca mandou um vídeo para a gente reclamando. Dia 18 do mês de dezembro, eu fiz o teste do Covid. Até então, não tenho um resultado em minhas mãos, até agora. Porque o LACEN me informou que o meu resultado já estava pronto do meu marido. Dia 21 agora, meu esposo recebeu o resultado dele. Até então, eu questionei com algumas pessoas. O LACEN, ele próprio me informou que o meu resultado já tinha passado para o GAU, e o GAU vai para o 4º distrito. Então, eu liguei para o 4º distrito, ele me falou, Dona Janete, está havendo um probleminha com o seu resultado. O laboratório LACEN já está aqui na pasta, só que a sua pasta não está abrindo, está havendo algum problema. Me mandou novamente de volta ao postinho do ROG 3 aqui em cima. O ROG 3 me comunicou, mandando eu ir para o Baixo ROG, onde foi realizado o exame do Covid, foi no Baixo ROG. Então, foi realizado dia 18, eu fiz esse exame e até agora nada. Estou presa dentro de casa, não podendo sair para ver os demais da família, sem fazer aglomeração, entendeu? Como foi o Natal e o Ano Novo. Eu fiquei muito triste porque não pude ver minha neta, nem meu filho, e nem minha nora. A senhora não é a única não, todo dia está chegando reclamação aqui no nosso WhatsApp, o pessoal reclamando que faz o exame e não recebe o teste, não recebe o resultado, né? Plínio Almeida, inclusive, conversou com a diretora do Laboratório Central da Paraíba, Dalane Loudal, que explicou todo o processo para o resultado dos testes da Covid. Vamos ver o que é que ela disse. As unidades básicas, os hospitais, as UPAs fazem a coleta e encaminham a amostra aqui para o LACEN. Certo? Normalmente a gente dá um prazo até 48 horas para essa amostra chegar. A partir do momento que ela chega no LACEN, o resultado é liberado com 48 horas no máximo, certo? No momento a gente está sem nenhum atraso, a gente teve um pouco no final do mês de novembro, um atraso mais assim de 4 a 5 dias, por conta da quantidade de amostra recebidas que superou a nossa capacidade, que hoje é de 1.000 testes dia. Então, no momento, a gente está com 380 amostras em análise. Então, ou seja, o resultado, as que chegaram até ontem, o resultado vai ser divulgado, liberado no sistema hoje. O usuário, quando vai na unidade, ele tem que voltar lá e pegar o seu resultado lá, que quando é liberado no nosso sistema, o serviço tem acesso ao sistema, imprime o resultado e entrega ao usuário. O resultado o usuário pega no mesmo ambiente, no mesmo local onde ele fez a coleta. Exatamente. Onde ele fez a coleta, ele retorna para pegar o resultado impresso lá, porque aqui a gente não faz a coleta, certo? Então, tem algumas amostras que estão com restrição. O que são essas restrições? Notificação, falta de notificação nos sistemas, que a gente sabe que a Covid-19 é um agravo de notificação compulsória, então a gente só pode liberar o resultado daquelas amostras dos pacientes que estão notificados nos sistemas, certo? Então, hoje a gente está com 290 amostras restritas por falta de notificação. Em todo o estado? Em todo o estado. Tem outras restrições de cadastro também, que a gente
a gente não descarta a amostra, a gente guarda no freezer, menos 70, e quando o serviço procura alguma coisa, a gente retorna o resultado. Porque tem amostras que não estão sendo cadastradas no nosso sistema também, então não tem como a gente divulgar o resultado. Para a gente entender melhor, assim que vocês concluem, que vocês têm o resultado, como é que vocês fazem para que esse resultado chegue numa unidade de saúde da família? Existe um sistema, é um arquivo simples e qualquer um lá no ambiente lá acessa com a senha e vê e mostra para o paciente? Como é isso assim? Tem alguma dificuldade? A dona Dejanete falou que não abre a pasta dela. Pode ser um problema, inclusive, de ordem de informática? Provavelmente sim, porque o sistema é um sistema simples que é utilizado em todo o país, certo? É um sistema que dá um resultado. A partir do momento que a gente libera aqui, em tempo real, a qualquer unidade, em qualquer parte do estado, tem acesso a esse resultado, no mesmo momento. O Laboratório Central disse que está entregando os resultados. A população continua reclamando, dizendo que o resultado não chega. Então tem que saber o que é que está acontecendo entre o laboratório e os postos de saúde até chegar ao cidadão. A população não pode ficar sem teste, não pode ficar sem um resultado, não pode ficar sem saber, né, se está infectada ou não. Olha só, um incêndio atingiu um apartamento em um prédio do bairro das Malvinas, em Campina Grande, ontem à noite. As chamas teriam começado a partir de uma vela que ficou acesa. Vê o susto que o pessoal tomou. Tudo que estava no quarto foi perdido, já se sabe. Então, não tenho roupa, perdi tudo. Essa roupa foi minha irmã que me deu, eu saí de lá com a roupa do corpo. Ainda bem que ninguém ficou ferido, né? Foram os danos materiais. Bora saber quais são os destaques do Globo Esporte de hoje? Caco Marques está chegando, tô sentindo que chega. Vamos para o intervalo e a seguir você vai ver que uma mulher foi assassinada ontem no sertão do estado. A motivação seria porque ela era testemunha de um homicídio que aconteceu no fim de semana. E um problema nesse período é a falta de doadores de sangue. Já já a gente fala sobre a importância de ser um doador frequente lá no Hemocentro. Tem informação também para quem recebe o Bolsa Família. Famílias que tiveram alguém eleito terão benefício cancelado já neste mês. Você vai saber os detalhes já já. E na política, destaque para o pedido de cassação da chapa de Cícero Lucena. A ação é do Ministério Público Eleitoral. O JPB1 volta já. Sai daí não. No sertão do estado, uma mulher que era testemunha de um assassinato que aconteceu no fim de semana acabou assassinada também. 2 homens foram presos suspeitos do crime. E nesse período de férias, um problema é recorrente, a falta de doadores de sangue, uma situação que faz toda a diferença na vida de quem está mais precisando. As doações de sangue feitas no Hemocentro da Paraíba abastecem todo o estado, inclusive os hospitais particulares. O desafio aqui é fazer com que os estoques estejam cheios para quando a população precisar. Janeiro normalmente é um mês de preocupação aqui no Hemocentro. Para você ter uma ideia, hoje tem tipo de sangue que só tem uma bolsa doada. E a preocupação aumenta quando o assunto são as doações de plaquetas. É que para cada bolsa de plaqueta são necessários 6 doadores de sangue. E o estoque não está dando conta. Diante dessa necessidade, Luciana decidiu doar hoje pela primeira vez. Eu assisti pela televisão que a necessidade que os pacientes tinham de doação era muito grande. Aí eu agendei pelo WhatsApp e vim fazer a doação para aqueles que precisam. As doações que ela e outras pessoas fazem podem atender a necessidade de Alexandre, que tem uma doença autoimune e precisa de plaquetas. Quem tiver saúde, quem puder ajudar. E não importa se o sangue é A, B, C, D, só sendo vermelho, se não ajudar a mim ou outra pessoa, vai ajudar tantas outras. Então, não existe só Covid, a gente sabe que a gente está no meio de uma pandemia, existem outras doenças. Então, mas se você é saudável, você pode ir, faça essa forcinha, ajude quem está precisando. Desde que a doença foi descoberta, a família começou a busca por doadores. E não é uma missão fácil. Sempre soubemos da importância de doar sangue. Meu pai era doador, meu irmão também. E agora que a gente está do outro lado, vimos o quanto é difícil conseguir doadores. Então você que está assistindo esse vídeo a qualquer hora, a qualquer momento, em qualquer lugar,
e puder doar, doe, vá no Hemocentro, marque, doe sangue, doe plaquetas, você vai estar salvando vidas, com certeza. Dr. Rodrigo Cauana é médico do Hemocentro em João Pessoa e explicou que a doação de plaquetas é indispensável para pessoas com algumas doenças sérias, como a leucemia e outras. Síndromes mielodisplásicos, infecções hospitalares, né? E algumas púrpuras também, né? Que por consumo eles são solicitadas. O que acontece se a pessoa não receber a doação? Muitas vezes tem tendência a sangramento e a processo morrer, né? E é preciso entender a diferença entre doar sangue e doar plaquetas. Pode fazer por dois tipos de doação, né? Por meio da doação normal de sangue, a gente separa os hemocomponentes dessa bolsa, dessa unidade doada de sangue. Pode ser imagens propriamente ditas, as plaquetas e a plasma, né, em si dita, né? E outro é por meio da plasmaférese, que é uma etapa especial, né? É um processo especializado, que a gente tem uma máquina especializada de plasmaférese. O processo é assim, é simples, né? Por meio de uma veia, a gente tira a plaqueta, tira sangue, a máquina faz a separação da sangue da plaqueta. Mas para o doador não muda nada, o procedimento é basicamente o mesmo. A direção do Hemocentro lembra que a situação aqui é complicada. A gente precisa ter um estoque sempre suficiente para distribuir. E a gente não está conseguindo, né? O mês de janeiro, então, é um mês bem difícil, que é um mês de férias e, ao mesmo tempo, são muitos acidentes, cirurgias, então a demanda é bem maior. Então, a gente precisa realmente que a população se sensibilize e nos ajude a manter esse estoque. O paciente lá na ponta, ele precisa que o doador venha, a gente prepare essa bolsa para poder ter material para distribuir. Por isso, o pedido de doação é feito o ano todo. Márcia já doou 4 vezes. Eu me sinto muito bem. Por quê? Não sei, dá um alívio, alguma coisa assim. É uma alegria poder ajudar. Eu queria poder ajudar outra pessoa, né? A sensação de dever cumprido. Minha próxima doação é em maio. O pessoal do Hemocentro pode me esperar. Então é isso, vamos ajudar a salvar vidas, né? Anota aí o telefone do Hemocentro aqui de João Pessoa para você marcar a doação. É o 3133-3473. O Hemocentro fica aqui na Avenida Pedro II, na região central da cidade. Em Campina Grande, o Hemocentro fica ali por trás da rodoviária nova. Vale a pena fazer a doação, você ajuda a salvar vidas. Fazer o seguinte, vamos ver os primeiros comentários. Vocês estão participando aqui conosco do JPB1, que inclusive a maioria dos comentários é falando justamente daquele vídeo dos vereadores na cidade de Monteiro. Luiz Arthur dos bancários aqui na capital. Acho uma vergonha para a cidade de Monteiro e para o estado, pois eles deviam ajudar a população na pandemia. Tem mais comentário por aqui. Está passando. Acho isso uma falta de respeito para eles e todos os envolvidos. Tem mais comentário. Um monte de gente morrendo e o povo nessa festa, tudo sem máscara. Boa tarde, que absurdo. Eles que deveriam dar exemplo. O pior é que outras pessoas pagam por isso. Mabel Meirelles, do bairro de Mangabeira 7, aqui em João Pessoa. Obrigado pela participação também. Essa festa é uma falta de respeito com os médicos e enfermeiros que saem de casa para arriscarem suas vidas e com toda a sociedade. Júlia, da cidade de Solânia, está mandando essa mensagem para nós aqui também. Tem mais mensagem, ó. Um absurdo esta reunião em Monteiro, deveriam dar exemplo. Adriano de Campina Grande mandou, pode continuar participando, dando a opinião de vocês, até porque espero que os vereadores lá de Monteiro estejam acompanhando e vendo a opinião das pessoas com relação ao que eles fizeram. 981819700. Dá teu recado, pode mandar outras mensagens também com outros assuntos. Participa. Olha só, o governo federal publicou ontem as regras para cancelar o pagamento do Bolsa Família para os beneficiários que tenham feito doações de campanha ou participado como candidatos nas eleições municipais de 2020. Antônio Vieira tem as informações sobre essas regras e também cancelamentos. Serão cancelados já agora em janeiro o pagamento para as famílias que tenham algum membro que foi eleito nas eleições municipais ou que foi candidato nas eleições e declarou à Justiça Eleitoral um patrimônio maior que R$300 mil. Em fevereiro, serão cancelados os pagamentos de famílias que tenham algum integrante que tenha doado aí para alguma campanha valores mensais iguais ou maiores que 2 salários mínimos. Também alguma família que tenha integrante que tenha sido prestador de serviço para alguma campanha e tenha recebido valores mensais por pessoa iguais ou maiores a 2 salários mínimos. E além disso, também em fevereiro, o governo vai fazer o bloqueio temporário do pagamento para famílias em que um membro tiver doado para campanhas eleitorais um valor mensal por pessoa
entre meio salário mínimo e 2 salários mínimos, ou um membro que tenha sido prestador de serviço em campanha e tenha recebido o valor per capita mensal entre meio e 2 salários mínimos. Nesses 2 casos aí, o bloqueio temporário vai servir para o governo confirmar as eventuais irregularidades. As famílias terão até maio para atualizar o cadastro e provarem que estão em situação legal. Caso contrário, o pagamento do Bolsa Família será cancelado em junho desse ano. Todos os beneficiários que tiverem o pagamento cancelado poderão apresentar ao governo, por meio das prefeituras, eventuais esclarecimentos para atestar que ainda mantém as condições para fazer parte do Bolsa Família. Aí é bom lembrar que, para participar do programa, a família deve ter renda mensal por pessoa de até R$ 89,00, ou então deve ser uma família com renda mensal por pessoa de até R$ 178,00, mas que haja aí crianças, adolescentes, mulheres grávidas ou amamentando, né? O governo informou que esses bloqueios aí e cancelamentos têm base em dados cruzados do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, né, o Tribunal de Contas da União, o TCU, e ainda o Cadastro Único, que reúne informações das famílias aptas a receberem os pagamentos dos programas sociais. Para se ter uma ideia, Danilo, no fim de dezembro, o TSE informou que 91.500 beneficiários do auxílio emergencial e do Bolsa Família doaram para campanhas eleitorais nas eleições municipais de 2020, valores que chegaram a R$ 77,5 milhões de reais. O defensor público Ricardo José Costa Souza Barros foi reconduzido ao cargo de defensor público geral da Paraíba no biênio 2021-2022. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado de hoje. Ricardo Barros comandou a instituição nos últimos 2 anos e foi o mais votado pela categoria, com 162 votos. Os defensores públicos Madalena Abrantes e Gerardo Rabelo completaram a lista com 160 e 115 votos, respectivamente. Ricardo Barros é defensor há 33 anos. O Ministério Público Eleitoral pediu a cassação da chapa composta por Cícero Lucena e o vice Léo Bezerra pelo uso de professores da rede estadual de ensino para beneficiamento de campanha no segundo turno das eleições municipais de 2020. Na AIGE, a promotora Dulcerita Alves denuncia que servidores da educação do Estado fizeram pesquisa eleitoral durante o horário de expediente para beneficiar os dois, então candidatos. Durante a campanha, Cícero Lucena teve apoio do governador João Azevedo. A ação pede que os dois se tornem inelegíveis por 8 anos, além de aplicação de multa. Hoje de manhã, em visita à maternidade Cândida Vargas, na capital, Cícero Lucena foi questionado sobre a denúncia do Ministério Público Eleitoral de uso da máquina do governo do Estado em favor da campanha dele. Respondeu rapidamente e não se prolongou. Em nota, ontem, no início da noite, o advogado Pedro Pires afirmou que a defesa não havia sido citada para prestar informações e não conhecia os termos da acusação do Ministério Público Eleitoral. O advogado disse ainda que não houve ilegalidade e confia na total improcedência dessa ação. O antigo colégio Nossa Senhora das Neves, localizado no Centro Histórico de João Pessoa, foi desapropriado pelo governo da Paraíba para a instalação do Parque Tecnológico Horizontes da Inovação. O decreto, assinado pelo governador João Azevedo, declara a área de utilidade pública e foi publicado no Diário Oficial do Estado de hoje. De acordo com a irmã Vera, uma das representantes da ordem na capital, a desapropriação foi amigável. Ao Jornal da Paraíba, ela disse que está fechado desde 2017, com uma despesa muito grande para se manter. A situação ficou mais difícil por causa da pandemia. Atualmente, segundo a irmã Vera, apenas 7 freiras da ordem da congregação Irmãs da Sagrada Família vivem no local e vão ser transferidas para outra sede da congregação. O secretário executivo de Ciência e Tecnologia, Rubens Freire, explicou que o Parque Tecnológico irá fomentar o desenvolvimento de empresas através das parcerias entre o poder público e a iniciativa privada, além de instituições geradoras de conhecimento. O prédio fica na Praça Dom Urico, em frente à Basílica de Nossa Senhora das Neves, com uma área total de quase 17 mil, uma área de 7 mil construída, 17 mil hectares e quase 7 mil só de área construída, e pertence à congregação Irmãs da Sagrada Família.
Ele foi fundado em 1858, era uma escola para meninas, depois passou a ser uma escola mista, em 2002 fechou as portas e só abriu para funcionar de novo como uma faculdade em 2017. Inclusive, no Jornal da Paraíba, você tem uma reportagem bem bacana explicando toda a situação e falando um pouco sobre a história do colégio. Olha só que foto bonita lá do local e aqui todos os detalhes, tanto sobre essa desapropriação como o Parque Tecnológico e um pouco da história do Colégio das Neves. Acesse lá jornaldaparaíba.com.br, vale a pena a leitura. Vamos ver agora mais comentários de telespectadores, o pessoal que está participando conosco aqui do JPB e que inclusive pode continuar participando através do nosso WhatsApp, o 981819700. Tá aqui os comentários. Bom dia, meu amigo Danilo, muito bom dia, Fabiano do Conde. Estamos sem água aqui em Village, Jacumã, desde o dia 30. Infelizmente, essa é a nossa rotina. Fica aí o registro do Fabiano, lá da cidade do Conde, lá de Jacumã, que está reclamando da falta d'água desde a virada do ano. Aí não dá não, vamos ver se a Cagepa diz alguma coisa aí para os moradores. Tem mais comentário por aqui? Deixa eu ver se ele abre. Abriu. Felipe Freire, do bairro do Valentina, aqui em João Pessoa. Infelizmente, as pessoas acabam se refestelando em festas e esbórnias desnecessárias. Fala bonito, Felipe. Aí me complica. Após isso, e tendo contaminado seus parentes, ocasionando a morte deles, acabam postando nas redes sociais, entre aspas, meu herói, minha rainha, não se tornem assassinos em potencial. Festas podem esperar. Profundo isso que você disse, Felipe, uma verdade muito grande. A gente tem que se preocupar principalmente com os outros, com os nossos familiares, as pessoas com doenças, com morbidades, enfim, pessoas de mais idade. Sou a Zenilda, do bairro de Santa Cruz. Estou ligadinha na TV, adoro esse jornal. Tenha uma ótima tarde. Você também, viu, Zenilda? Obrigado demais pelo carinho. Continua acompanhando aí o nosso telejornal. Danilo, moro no Conde. Desde que a nova gestão assumiu, a coleta de lixo da cidade está um caos. Desde o Natal que o carro não passa. As ruas estão completamente cheias de lixo. Infelizmente, não temos previsão de quando essa situação irá normalizar. Isso é uma vergonha para a cidade. Segunda reclamação vinda lá do Conde. Primeiro, abastecimento de água que é com a Cagepa e agora a coleta de lixo que é por parte da Prefeitura. Faz o seguinte, continua participando aqui conosco. Manda mensagem para o 981819700, nosso WhatsApp, que daqui a pouco a gente mostra se tiver mais tempo, tá combinado? Vamos para mais um intervalo agora, em instantes vamos voltar com informações sobre o Enem. Quem se inscreveu já pode acessar o cartão de confirmação. Tem informações também sobre o funcionamento do Detran. Quem está querendo vender ou comprar um veículo, fica ligado no JPB. A gente vai falar também sobre saúde mental. Um psiquiatra vai trazer dicas de como superar as dificuldades nesse momento difícil de pandemia. Aproveita e participa pelo nosso WhatsApp. Se tiver alguma pergunta, manda para cá, no 981819700. Como é que está a sua saúde mental em meio a esses meses todos de pandemia? Vou repetir, 981819700. Participa? Eu volto já, não sai daí não. Presta bem atenção porque o Detran suspendeu alguns atendimentos até o dia 10 desse mês para implantar o certificado de registro de veículos na plataforma digital. E aí a gente quer saber qual é a orientação para quem precisa comprar ou vender um veículo durante esse período, até dia 10. Ítalo de Lucena vai explicar bem direitinho ao vivo. O que é que eles dizem nesses casos aí, Ítalo, que os serviços estão suspensos? Bora lá, Danilo, entender. Por motivo de uma atualização do sistema, né, transformando tudo de forma informatizada, um sistema novo aqui do Detran, está havendo essa interrupção de alguns serviços. Como você falou, fica aí a dúvida para quem vai fazer uma transferência, vai comprar, vender um carro, como é que fica o registro no nome da pessoa. Vamos conversar aqui com o Nilo Andrade, ele é gerente de registro de veículos aqui do Detran em João Pessoa e vai explicar para a gente. Nilo, o que é que pode ser feito nesse momento? Muita gente está aí no momento em que não consegue fazer essa transição, né, do documento. Vai ter algum prejuízo? Quando é que vai poder voltar ao normal? Boa tarde. Boa tarde. Nesse momento, nós estamos com a interrupção de alguns serviços que geram um novo CRV, um novo recibo, porque nós estamos nos adaptando à nova resolução que foi publicada pelo CONTRAN no dia 15 último passado. Então, o Detran teve que se adaptar, não só o Detran da Paraíba, mas o Detran de todos os estados, para esse novo sistema que será o CRV digital. Então, todos os processos que envolvem que vão gerar um novo recibo, nesse momento eles estão suspensos, porque o gerente do DPD solicitou esse prazo para que o sistema seja ajustado e a gente faça
vamos dizer assim, a gente faça os testes de uma forma real, pegando os processos que já estão, vamos dizer assim, auditados, e nós estamos fazendo os testes justamente com esses processos. A partir da próxima segunda-feira, então, dia 11, já deve estar voltando ao normal. Nesse período, acumulou casos ou mais? Vocês vão ter um acúmulo depois para dar conta? Como é que vai ser? Como a gente está trabalhando com agendamento, então fica mais fácil e essa questão de acúmulo de processos não acontece. As pessoas que tiveram nesse período, nessa semana, vistorias a vencer e prazos do recibo também a vencer, elas terão o prazo de ir até o final de janeiro para regularizar a documentação, sem pagar nada mais que pagaria durante essa semana. E com relação à penalidade, porque pode ser que alguém esteja com algum compromisso, precise fazer uma viagem, precise fazer essa troca, vai ter alguma penalidade para essa pessoa? O que é que acontece se a pessoa precisar viajar e não tiver com o documento ok porque o Detran não está emitindo? Todos os veículos devem estar já licenciados no ano de 2020. Então a questão do vencimento do licenciamento só acontecerá a partir do mês de março para os veículos final 1. Então a gente acredita que essas pessoas já tenham o veículo regularizado e se quiser fazer essas viagens, vão fazer de forma tranquila. Com relação a um serviço futuro, como é que funciona? Tem que agendar? Como é que funciona isso? Por conta da pandemia, todo o serviço do Detran ele é agendado. No site do Detran? No site do Detran. Para poder a gente ter a quantidade de segurança, cumprindo todas as metas de segurança. Esse agendamento dá o quê? Dá o local, dá a hora, direitinho o dia? A pessoa escolhe o dia, o local onde quer ser atendido, ou na sede, ou nas suas unidades aqui e também no interior. Certo. Tá ok então, Nilo. Muito obrigado, viu, pelas suas informações. A gente lembra a todo mundo que o local para fazer essa reserva desse horário, quem precisar, é indo diretamente ao site do Detran, como ele falou. Você vai fazer o agendamento do local, da hora, da data, tudo direitinho. O que o Detran diz é que as pessoas não vão ter nenhum prejuízo com relação a essas datas, seja de pagamento, seja de vencimento, porque o Detran está ciente, obviamente, foi ele que decidiu por essa suspensão do serviço até o dia 10, né, até o domingo que vem, e aí na segunda-feira, na semana que vem, as pessoas vão poder começar a regularizar de acordo com o agendamento que foi feito, que está sendo feito previamente, viu, Danilo? Então, para o pessoal ficar tranquilo, saber que o funcionamento não está acontecendo nesse momento, mas a partir de segunda-feira deve voltar ao normal ou ao novo normal, né, Danilo? Volto contigo aí. Bom demais ter tido esses esclarecimentos. Obrigado, viu, Ítalo? Agradecer também a disponibilidade do funcionário do Detran que conversou com você. Olha só, vamos falar de Enem? Vai ter vinheta do Lá Vem o Enem? Vai? Solta aí. Agora sim, lá vem o Enem. Quem se inscreveu para o Enem 2020 pode acessar o cartão de confirmação de inscrição a partir de hoje. O assunto é um dos destaques da página especial Lá Vem o Enem 2020 no G1 Paraíba. Tá aqui, ó, para todo mundo. Você pode ter acesso ao cartão de confirmação da inscrição, que também traz o número de identificação, data e horário da aplicação do exame. Seguindo aqui, inclusive, você tem um passo a passo em vídeo para que você tenha acesso a esse cartão de confirmação. Tudo isso a partir de hoje. A gente lembra que, inclusive, as provas acontecem, as impressas, nos dias 17 e 24 de janeiro. Já a aplicação da versão digital ocorrerá dia 31 de janeiro e também 7 de fevereiro. O documento traz, entre outras informações, o local onde você vai fazer o exame, o número de inscrição, data e horário em que a prova será aplicada. É só acessar aqui, ó, no vermelhinho, página do participante no site do Enem. Deixa eu ver aqui se eu consigo acessar outra informação para vocês. Na página especial do Lá Vem o Enem 2020, um aulão preparatório para o Enem que está com inscrições abertas. Vai ser de forma online e gratuita. Tudo virtual. E acontece no sábado agora. Você é só acessar aqui a página especial do Lá Vem o Enem e ter todas as informações, inclusive acessando o site do evento para se inscrever. Ó. É só acessar lá, g1.com.br/pb e acessar a aba do Lá Vem Enem 2020. Combinado? Bora ver mais comentários de telespectadores? Deixa eu abrir aqui bem rapidão para vocês. Deixa eu ver se já está aparecendo por aqui para mim. Já está ou não está? Como é que tá? Vamos ver. Chegou. Agora sim. Bota. Oi, peraí, aí o amor diminui. Um bulir para um negócio que não era o que eu estava botando não, viu? Esse aí, atitude reprovável por parte de quem se diz representante do povo. Todos rindo, felizes e tantos outros chorando. Luana de Intermares. Que verdade você disse a esses vereadores, viu, Luana?
Tem mais comentário por aqui também, porque o negócio está meio devagar, mas ele vai. Nem começou o mandato direito e o desrespeito com a população já começou. Imagine esses 4 anos. Vitor Neves, do bairro do Bessa, que mandou esse recado. Olha esse aqui que é importante. Arthur Lira, quero dizer que sua indignação é a minha. Esses representantes não são dignos do cargo que ocupam. Obrigado pela participação, reconhecimento ao que falou Arthur, que de verdade fez um desabafo, porque a gente está acompanhando todos os dias o sofrimento, a angústia de diversas famílias que estão enfrentando a Covid de uma forma ou de outra. A angústia e a responsabilidade dos profissionais de saúde que estão ali no combate à pandemia, à frente de toda essa situação. E um vídeo como aquele realmente deixa todo mundo chateado. Faz o seguinte, 981819700, você pode mandar perguntas sobre saúde mental, que ainda hoje a gente vai falar sobre isso, tá bom? Olha só, não tem como negar que os últimos meses foram muito difíceis e muita gente teve dificuldade para dormir, medo de morrer ou de perder alguém da família, por exemplo. Nós conversamos com algumas pessoas para saber qual a maior dificuldade que enfrentaram ao longo de 2020. Vamos ver. Medo a gente sempre tem, né? Porque a gente não sabe de onde saiu esse vírus. Eu sei que é muito complicado, né, para todo mundo. Já tive perda, sim, na minha família, já, entendeu? Pessoas amigas, né? Muita gente assim. Depois desse coronavírus, a pessoa não vive mais, não tem mais a liberdade de receber uma família. Eu mesmo faz, eu acho que mais de uns 8 meses que eu não vejo minha família. Né? Passou Natal e Ano Novo, sem poder ver a família só falando por telefone. Isso dói um pouco, né? Dói bastante, machuca muito, né? Porque a gente é acostumado a todo ano passar em família. E esse ano passou todo mundo separado. Não é brincadeira, né? Você passou um ano novo em casa, você não poder sair, você não poder rever sua família, você não poder abraçar uma pessoa que você gosta, uma pessoa que você ama, que é a sua família. Então. A pior parte é em saber que você perdeu uma pessoa querida. Graças a Deus não aconteceu na minha família, mas perdemos bastante pessoas conhecidas, amigas, e é muito triste. Você fica até com medo de sair de casa, você fica um pouco, claro que você fica frustrado de pegar um ônibus lotado, de vir no comércio, ver aquela aglomeração. Já perdi muitas noites de sono. Chegava no trabalho e alguém dizia, fulano morreu de Covid, não sei quem morreu de Covid, pessoas conhecidas, e você chega em casa e você não consegue dormir, você fica muito triste, você fica ansiosa também, fica sem dormir, pensando, meu Deus, que Deus nos proteja desse vírus, porque realmente ele veio para matar. A gente fica preocupado, porque a gente tem família, entendeu? A gente tem família, vizinhos que já faleceram, vizinho mesmo meu lá, faleceram, muitos amigos também faleceram, muito triste. Não é fácil, né? Não é fácil a gente passar por tudo isso, né? De repente vem a gente tudo bem, de repente vem aquele súbito, né? Tudo isso que está acontecendo. Aí a gente fica assim triste, fica preocupada, né? Porque não, a pessoa, a gente tem risco, principalmente eu que tenho imunidade baixa, meu esposo, se pegar um negócio desse, a gente não volta. E é muito triste, né? Tudo isso está acontecendo. É muito triste. Triste demais. Enquanto hoje a gente viu aquela festa e alegria por parte dos vereadores na cidade de Monteiro, assistimos agora depoimentos de pessoas que estão sofrendo real por conta da pandemia. Um sofrimento mental, um sofrimento que às vezes elas não conseguem nem explicar, nem conseguem expressar o que estão sentindo. É justamente sobre essas dificuldades, esses medos, que nós conversamos agora com o médico psiquiatra Charles Lucena, para nos ajudar a saber qual a melhor forma de encarar toda essa situação. Doutor Charles, depois de um 2020 que foi tão difícil, o que podemos fazer para começar 2021 sem tanta carga para a nossa saúde mental? Muito boa tarde, obrigado mais uma vez por aceitar nosso convite. Boa tarde, Danilo. Boa tarde a todos os telespectadores. Olha, a gente espera que 2021 seja um ano mais fácil, um ano mais tranquilo, porque a gente vem de muita perda, a gente vem de isolamento, de distanciamento, e todo mundo sofreu e está sofrendo demais com isso. Na iminência de uma vacina, a gente tem a esperança e o otimismo de que as coisas lentamente vão começar a melhorar. Mas para isso é muito importante a cooperação de todo mundo, a união de todo mundo e a empatia para com a dor do outro.
Mas a gente se segura firme na esperança e no otimismo de que isso tudo vai passar e de que vamos sair inteiros de tudo. Ô Charles, vamos começar a responder as perguntas que o pessoal mandou para a gente. Coloca aí, por favor, a primeira pergunta de hoje. Não consigo me libertar do antidepressivo, tomo desde novembro de 2017, o que posso fazer? Júlia Araújo, do bairro do Bessa. E a gente imagina, doutor, que durante esse ano de pandemia, já que ela faz uso da medicação desde 2017, ela tenha sentido ainda mais a necessidade desse medicamento. Exatamente. Eu entendo a angústia de Júlia, mas é muito importante entender que o tempo de tratamento com o antidepressivo varia de pessoa para pessoa, de acordo com o diagnóstico de cada um e de acordo com a evolução de cada quadro clínico. Esse tratamento pode ser de alguns meses ou até mesmo de muitos anos. Para ela é muito importante o contato próximo com o psiquiatra, com o médico que a acompanha, para que esse tratamento seja feito de um jeito otimizado e minimizado, para que ela não fique usando tanto tempo a medicação quando não há mais necessidade. Doutor, antes da próxima pergunta, eu queria que o senhor falasse como é possível para as pessoas, para a gente, enfim, como um todo, pensar positivo para esse ano de 2021, depois de um 2020 que tirou as esperanças de tanta gente. 2020 pegou todos nós de surpresa, né, Danilo? Mas eu acho que a gente tem que viver um dia de cada vez. O otimismo ele é construído através de pequenas ações, através da construção de um pensamento positivo, de um olhar para diante e tentar se esforçar para enxergar o lado bom das coisas. A gente vem de muita dificuldade e essa dificuldade ela é escancarada na nossa frente, mas sempre existe no nosso dia algo a qual a gente se agarra, um familiar, um amigo, uma história, um sonho, um desejo. Então a gente tem que usar esse otimismo como um combustível para se levantar todo dia e enfrentar essas dificuldades que a gente vem enfrentando. Né? Tentar triar informações, cuidado com o que a gente recebe de informações, às vezes é uma carga de informação negativa muito forte, então se cercar de veículos de competência na divulgação de números, na divulgação de dados, na divulgação sobre as vacinas, para que a gente tenha consciência e entenda exatamente como as coisas estão e como a gente pode contribuir para a sociedade melhorar. Vamos para mais uma pergunta, essa é da Fátima, do bairro dos Bancários. Ela está dizendo que está com ansiedade generalizada, isso acabou desencadeando uma depressão. Faz o uso de medicamento, tem dia que ela se sente melhor, mas em outros ela se sente muito desmotivada. Ela quer saber o que fazer nesses dias em que ela se sente mais para baixo, doutor. Olha só, primeiro acompanhar direitinho com o teu médico, para saber se a dose do medicamento e o medicamento que você usa estão funcionando do jeito que deveria funcionar. Além do tratamento medicamentoso, atividade física, algum hobby, alguma atividade que você possa fazer para se distrair, para quebrar um pouco esse dia, alimentação saudável e sempre tentar em contato com o seu médico e de preferência um acompanhamento psicológico também, para te ajudar nesses momentos mais difíceis até que haja a tua recuperação plena. Tem mais uma mensagem, essa pergunta está dizendo o seguinte, doutor, tenho crise de ansiedade, sou muito nervosa e qualquer coisa acabo chorando. Em que momento devo procurar ajuda médica? Olha só, a partir do momento onde essa ansiedade e esse choro te tragam prejuízos na tua qualidade de vida. Ser ansioso é normal, algumas pessoas são um pouco mais ansiosas que outras e esperam as coisas com um pouco mais de força. Mas quando essa ansiedade começa a trazer angústia, sofrimento, choro em horas inadequadas, sintomas físicos como o coração bater muito rápido, sudorese, dificuldade de sair de casa, é a hora de buscar ajuda sim para evitar que esses sintomas piorem. Doutor, a gente pode dizer que a saúde mental é uma das prioridades para todo mundo, mas agora nesse ano que se inicia, a gente deve priorizar ainda mais? Ainda mais, Danilo, ainda mais. A gente tem dados assustadores em relação ao ano passado. Quadros como depressão e transtorno de ansiedade aumentaram numa proporção de quase 80% o número de casos. Então a gente tem uma estatística muito negativa e um aumento desses casos de forma assustadora. Então é o momento sim da gente se cercar de cuidados em relação à saúde mental, se observar quem está próximo a gente e a partir do momento que se perceba alguma dificuldade, algum sofrimento, alguma angústia, não hesitar em procurar ajuda. Um ano como o que a gente viveu ano passado traz muitas sequelas e a gente se preocupa demais que a gente tenha uma nova pandemia de transtornos mentais na população. Doutor, a gente pode dizer que a ansiedade tem cura? Pode dizer sim, tá?
com um tratamento adequado, medicamentoso ou psicoterápico, você pode ter uma regressão dos sintomas até um grau que a ansiedade ela deixa de ser patológica, seja normal, dependendo do nível de cada um habitualmente, e não traga nenhum transtorno na qualidade de vida. Então dá para falar sim que com o devido tratamento, com os devidos cuidados, tem cura. Deixa eu ler mais uma pergunta que chegou, que a gente não conseguiu separar no sistema, mas está aqui para que eu consiga ler. Fiquei com medo de chegar perto das pessoas desde março, me isolei e agora não consigo me desfazer dessa solidão. Sinto medo do contato com outras pessoas, com outras coisas, enfim. O que é que ela pode fazer? A Maria, da cidade de Umbuzeiro. Esse é um dos casos que a gente se preocupa muito, né? As sequelas pós-pandemia. O que a pandemia impactou na vida particular de cada um e como a gente vai se reinventar e como a gente vai voltar a viver como vivia antes. Maria está passando por dificuldades e provavelmente patológicas já que essa ansiedade ela tem crescido e trazido essas dificuldades para ela. Então é a hora, Maria, de procurar ajuda médica, porque com o devido tratamento, com a devida orientação, aos poucos você vai recuperando-se, reentendendo-se e voltando à sua vida normal, sem essas sequelas que a pandemia está lhe deixando. Doutor Charles Lucena, obrigado mais uma vez pela participação, que é sempre muito pertinente, esclarecedora. A gente tem diversas outras perguntas, mas o tempo é curto. Já está feito convite para uma próxima oportunidade. Estarei aqui, é só vocês me chamarem de novo. Um bom 2021 para todo mundo. Amém, doutor. Obrigado. Até uma próxima. O JPB1 de hoje está ficando por aqui, mas antes de encerrar, vou mandar os abraços pro povo, né, que está acompanhando o JPB1. Gabriela Garcia, ela é repórter da Rede Amazônica, lá em Roraima, afiliada da Rede Globo, já morou aqui na Paraíba, está acompanhando o JPB, veio passar férias por aqui. Deixa eu mandar um outro bem especial para a Leninha e Petrônio, que são fãs do JPB, são da cidade de Queimadas. Tem também um telespectador completando 11 aninhos, é Arthur Felinto. Disseram que ele adora Ítalo e também gosta muito do meu trabalho. Abraço grande para você e feliz aniversário. Maria Luísa é filha de Luciene, lá de Mangabeira. Luciene trabalha fazendo cachorro-quente. Eu mandei um abraço para a Luciene na semana passada e a Maria Luísa ficou dizendo, mas irmã, a senhora se acha, viu? É muito amostrada. Pois tamo para você também, Maria Luísa. Ótima tarde.